Fala pessoal, continuando aqui o nosso tutorial. Agora eu vou mostrar para vocês como vocês organizam e exportam os objetos 3D que nós criamos aqui. Então vamos começar pelos Allbirds, que é um pouquinho mais trabalhoso. O que a gente vai fazer? A gente vai no nosso projeto, vai abrir o nosso projeto. Eu criei aqui no caso só 3 Allbirds, só mesmo de exemplo, tá? Mas aí, como eu falei, aqui na textura vocês podem criar uma textura só para Allbirds, né? Só para placa de publicidade, e uma só para base. Então fica aí a critério de vocês. Aí fica até melhor assim. Então o que nós vamos fazer aqui agora? Eu tenho aqui os meus 3 Allbirds, né? Do McDonald's, do Passback. Inclusive o Passback está do lado oposto, né? Vamos ajeitar ele. Muito legal. Vou clicar aqui nesse cara, vai ficar mais certinho. Mudar a visualização dele, tá para dentro, botar para fora. Agora sim, o McDonald's está certo, Petrobras não está certo. O lado da Petrobras está errado. Então quando eu botar ele no jogo, ele não vai ficar numa angulação boa. Então o que eu vou fazer? Vou vir aqui, rotacionar. Clica aqui na setinha. Dessa vez o Petrobras está certo, a direção dele. Se não está certo não. Tá. Vou verificar se todos eles estão certos. Sempre façam isso, pessoal. Sempre fazem aqui a verificação. É só vocês marcarem, vocês vão segurar o Shift. Se for um só, vocês verem um a um, é só dar o botão esquerdo, tá? O botão esquerdo do mouse e vai clicar aqui, ele vai aparecer. Então vou segurar o Shift, vou apertar em uma e vou apertando para selecionar tudo. Vou marcar todos eles e vou fazer isso aqui, porque eles são de uma textura só. Esse cara aqui também, vou marcar também todos eles e vou travá-los. Eu poderia ter feito isso de todos eles ao mesmo tempo, mas eu prefiro fazer um a um. Tá para baixo, não tá legal. Aí a importância de a gente estar verificando sempre tanto a direção das letras quanto então eu vou juntar esse daqui da frente. Eu não vou juntar o de trás com o da frente porque eles não estão na mesma textura, tá? Eu botei a parte de trás e a parte de cima estão em textura diferente. Eu posso juntar eles aqui, ó. Não tem problema. Mas se eu juntar esses caras aqui, ó. Aqui, ó. Aqui deu erro. Então eu não posso juntar. Botei em textura separada. Como eu falei com vocês. Botar a base dele numa textura e as placas em outra textura. De certa forma a Konami faz assim. A placa não fica na mesma direção não. Aqui eu não vou botar nada no meio. Não preciso botar uma finalização. Ela pegando de ponta a ponta, vocês nem precisam colocar. Mas assim, para ter um acabamentozinho, né? Assim eu gosto de deixar no final com acabamento. Só quando eu tenho um projeto muito grande que eu evito para não ficar muito pesado e como não vai ficar na visualização, aí estaria perdendo aí, deixando o meu estádio mais pesado. E a minha intenção é trazer um estádio mais próximo possível do real, se possível,
para serem utilizados em qualquer máquina, entendeu? Principalmente em máquinas fracas. Ou seja, ter um projeto bem detalhado, bem definido, o mais próximo do real possível, com uma textura, com uma aparência bem legível do real, bem próximo do real, né? Ele vai sobrar aqui, ó. Vou pegar aqui que eu vou fazer. Vou deletar, marcar todo mundo e eu vou deixar sobrando esse cara aqui porque aqui na ponta também, ó. Vou dimensionar ele aqui, descer um pouquinho, deixar ele sobrando dos dois lados. Então o que eu vou fazer agora? Ele já está até definido aqui como H2, tá, pessoal? Mas vamos supor que eu não tivesse dado o nome. Então o 52, aqui eu tenho a textura 53, que é a textura dos alboard, e a textura 52, que é a textura da base. Aqui tem até um alboard aqui, mas ignora esse alboard aqui. Essa placa de publicidade aqui. A placa 52 é só a base do alboard, ou seja, só a parte de cima, a parte de trás e a parte do lado aqui da nossa placa de publicidade. As placas de publicidade mesmo são do 53. Então ele já está separado aqui. Agora o que eu vou fazer? Vou travar todo mundo. Na verdade, vou liberar eles de novo. Vou marcar um deles aqui, de preferência esse da ponta que tem. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V e vou puxar ele para cá. E agora eu vou separar todos eles. Eu fiz 3, então vou separar os 3. Vou dar um Ctrl C, um Ctrl V, vou copiar, replicar esse cara para cá. Vou mudar a visualização dele para cá. Vou copiar esses dois caras aqui e vou firmá-los num só, vou unir eles. Vou dar um Ctrl C e vou replicá-los para as minhas outras bases aqui. Como eu fiz as minhas placas mais próximas possível, elas não estão 100% próximas, né? Mas procurando ser quase no mesmo tamanho. Como eu coloquei aqui 2, ó, ela não vai... Se eu fizer aqui, ó, não vou conseguir. Para mim poder marcar todas elas, eu tenho que pegar todas elas juntas. Então o que eu vou fazer? Vou marcar ela aqui. E vou clicar aqui, ó. Eu só quero pegar a lateral. Ctrl C, Ctrl V. E vou colocar ela aqui. Se eu clicar aqui, ela vai pegar as duas. As duas vai me perguntar. Posso fazer assim também, ó. Clica aqui, debaixo daqui vai ser assim. Aqui em cima. Não deu muito certo, não. Melhor fazer assim. Então a gente vai marcar elas aqui. Vou clicar aqui. Vou marcar aqui. E vou puxar por lá. Vou marcar aqui. Antes disso, pessoal, vou fazer o seguinte aqui, ó. O que eu quero fazer? Vocês podem botar ou só de um lado ou do outro a placa de publicidade. Nesse caso aqui, para esse tipo aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar as partes de trás. Dar um Ctrl C, um Ctrl V. Vou colocá-las aqui. Vou juntar todas elas. Vou clicar aqui e vou clicar aqui. Agora eu vou separá-las novamente. Porque se eu não separá-las, quando eu fizer aqui, ó, eu não consigo. Ela só vai pegar uma parte. Essa aqui ela não pega. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmembrar ela de novo. Até mesmo porque ela é de parte separada. Eu vou só verificar se eu fiz isso aqui. Não coloquei. Então eu vou colocar. Depois que eu ver que elas estão todas certinhas, eu vou separá-las. Se eu clicar aqui, ó, juntar todas elas
Vou marcar aqui, ó. Ó como ela tá. Tem visualização dos 3 cantos. O canto de baixo não precisa porque o canto de baixo não é visível, é o chão. Todas elas estão certinhas. Agora sim, eu vou marcar todo mundo. Vou clicar aqui. Poderia ter feito depois de ter feito esse trabalho aqui, mas assim ela já vai reto, fica mais fácil de trabalhar. Então, pego aqui, puxo aqui. Até a abertura dela, vocês definem a gosto, como vocês acham que fica melhor. E isso aqui fica aquelas texturas, aqueles albandes que eu botei para vocês aí no primeiro tutorial que eu coloquei. Então, para quem tinha dúvida aí de como foram feitas, como é que era o procedimento, é óbvio, né, que alguns procedimentos eu aperfeiçoei. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo outras coisas, né, vai procurando dinamizar e melhorar, né, a maneira de produzirmos nossos projetos. Vou deixar só isso aqui assim. Agora o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fechar o vermelho, que é o alband vermelho. Agora eu vou clicar aqui em cima no default e vou criar um A1 left tribune. Isso aqui eu vou botar por enquanto como tribune, pessoal, mas normalmente eu gosto de botar como site, tá? Não pode ser posto como tribune também, isso aqui não fica ruim não. Vou botar esse aqui como 0, porque vai ser o 2752. Vou colocar aqui 2752. Poderia ter até copiado esse cara aqui, ó. No caso que eu já tenho aqui em cima, então eu nem vou fazer isso não. Vou ver aqui. Ctrl V, colocar ele como 1, vai ser na posição 1, 53, a cor do primeiro, que é a base, vou botar como preto, como cinza, e o de baixo como vermelho. Agora o que eu vou fazer? O vermelho já está travado, então eu vou marcar aqui e vou colocar ele aqui no A1. Agora eu travo o cinza. Vou liberar o 23. Então agora aqui, ó, não consigo mexer neles. Mas aqui está liberado. Então eu vou travar agora. O 12 agora eu vou liberar ele todo. Vou marcar ele todo. Como ele está aqui travado, pessoal, para fazer isso aqui você tem que estar ciente que os que você não quer estão travados. Então eu liberei só os que eu quero copiar. Dá um Ctrl C, um Ctrl V. Vou aqui jogá-lo aqui pro lado. Eu vou colocar aqui de fora a fora aqui como se fosse um campo fechado. Não vou respeitar muitas coisas aqui não. É óbvio que na hora de você fazer o teu projeto, vocês vão ver os posicionamentos dos albandes. Agora o que eu vou fazer? Vou travar de novo de baixo. Vou copiar esse cara aqui, o nome dele. Debaixo do 53 aqui eu vou criar um down tribune. O down tribune é H3. Mudar a cor. E aqui eu já vou copiar daqui mesmo. 53, posição 1, vou botar como vermelho. Posso marcar aqui à vontade, que está preso, está no cinza. Observa, pessoal, que se os dois estiverem abertos,
ele não mostra a coloração. Então mostra que você está copiando mais de um objeto. Então o que você faz? Travando aqui, ó, ele mostra o que você está fazendo. Então, para isso aqui que eu estou fazendo, que eu vou definir ele para o 52, é importante vocês estarem atentos nesse cara aqui. Como ele não apareceu, eu fecho tudo e clico aqui dentro com o botão esquerdo, com o botão direito. Aperto o botão direito, ele vai sumir, aperto o botão direito de novo, ele vai aparecer. E agora apareceu aqui os objetos que eu criei. Vou clicar aqui e vou fechar, na verdade vou fechar todos os 53, eu não preciso dele aberto não. E vou fechar aqui o 52. Vou abrir aqui embaixo. Aqui, ó, de novo aqui, ó, ele só mostra o 53 e vou colocar aqui. Vou salvar. E o mesmo eu vou fazer para o A1. Vou copiar esse cara aqui. Vou vir aqui no 53 do A1. Toda vez ele vai criar abaixo do que nós marcamos aqui. Então Ctrl V. Vai estar aqui. Vou mudar aqui só o nome para Right. E aqui vira H. Agora eu vou copiar esse cara aqui. 53. E vou colocá-lo como vermelho. Vou fechá-lo. Agora eu vou vir aqui no A2 e vou liberá-lo. Dá um Ctrl. Na verdade vou clicar todos eles. Vou marcar todos eles. Ctrl C, Ctrl V. Pessoal, eu estou botando aqui reto, mas o desenho aqui que vocês colocarem aqui, se vocês quiserem botar em diagonal, por exemplo, é só vocês clicarem aqui, vem em rotacionar, segura o Shift, né? Ó, clica numa ponta. Vocês vão marcar o objeto que vocês querem. Vem transformar, rotacionar, vão clicar numa ponta, vão clicar na outra ponta, segura o Shift e vai rotacionando, vai jogando ele para cima até chegar na posição que vocês querem. Então joga para baixo, jogando na posição, e assim vocês vão jogando para um lado, para o outro, ele vai rodando com o mouse, mas você tem que segurar o Shift. No caso aqui, se você quiser botar em diagonal, ele ficaria assim, ó. Agora o que a gente vai fazer? Vou fechar aqui o 53, vou deixar só o 52 e vou jogar ele para... Tá vendo aqui? Não aparece o H1. Eu criei o H1, ele não aparece. Então o que eu vou fazer? Eu venho aqui na tela, dou o botão direito, aperto o botão direito do mouse. Sumiu. Vou apertar de novo o botão direito do mouse. Ele apareceu aqui, ó, 51. Clica aqui em cima, já fechou. Agora eu vou fechar esse cara aqui, vou abrir esse cara aqui, vou marcar de novo e vou colocar aqui agora. Fechou. Então, pessoal, aqui já criei os meus alboards, ó. Todos os tipos que eu quero criar. O que é que nós vamos fazer agora? Vamos marcar, vamos jogar nossas texturas no local onde a gente vai montar o nosso projeto. Como eu mostrei para vocês desde o início do tutorial, é bom a gente ter um local fixo. A maioria dos desenvolvedores trabalham tudo dentro de uma pasta só, coloca dentro da pasta, ali dentro eles trabalham todo o projeto. Só que, trabalhando assim, você fica o tempo todo abrindo e fechando pasta, abrindo e fechando pasta. Quando você tem muito projeto, você leva muito mais tempo. Então, assim, pelo menos para mim, eu acho que fica muito mais dinâmico ter uma pasta onde a maioria dos programas já fazem a leitura. Então, aqui eu trabalho com Photoshop, aqui eu trabalho com Rhinoceros, aqui eu trabalho com a maioria deles. A única pasta que é diferente é aqui que eu trabalho na pasta imagens, eu trabalho com Studio Builder para poder mapear. E tem alguns que você não tem como você fugir disso.
Então, mas a maioria do meu trabalho é feita aqui. Então eu coloco a minha textura que eu vou trabalhar aqui para poder construir. Aqui é onde eu construo o meu projeto, onde eu faço os estádios final. Aqui, então jogo minha textura aqui. E agora eu vou exportar os meus objetos que eu criei aqui. Então o que eu vou fazer? Vou copiar o nome aqui que eu criei. Vou marcar. Por isso que é importante vocês verificarem aqui, ó, se dá tudo certinho. Vou salvar antes. Aqui, ó, só tá o A aberto, então beleza. Vou marcá-lo todo ele, vou fechá-lo todo ele junto, vou integrar todo ele. Se vocês não fizerem isso na hora de vocês jogarem no Blender, vai dar erro. O Blender não trabalha com as peças separadas, ele trabalha com tudo junto. Ele está me falando aqui, ó, que deu erro de textura. Por quê? Porque foi alterado o local do nome do arquivo. Nós criamos e alguma coisa foi alterada, então ele não reconhece a imagem. Se eu clicar aqui, ó, as texturas estão sem, não estão mapeadas. Então o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou liberar todos eles. Na verdade, todos eles não. Vou liberar o 52. Tá vendo aqui que ele não aparece, né? Porque eu misturei vários objetos. Vou vir aqui em textura. Ele já está mostrando para mim que ele está reconhecendo o 52. Mas na hora de exportar ele não reconhece porque eu mudei alguma coisa aqui no nome do arquivo. Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no 52 e eu vou fechar. Agora eu vou salvar e vou fazer o mesmo procedimento para o 53. Agora eu vou salvar e vou travar todos eles. Se eu pegar e clicar aqui, ó, não tem nenhum liberado para eu poder mexer. Então agora eu vou liberar o A152. Vou deletar esse que está aqui. E vou deixar ele aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou botar aqui. Vou salvar antes. E agora eu vou marcar. Vou juntar todos eles. Quando eu clico aqui, ele clica em todos que estão aqui. Ele já está aqui em 3ds. Deixa eu fechar aqui, pessoal, só para mostrar uma coisa para vocês. É importante, isso aqui parece nada não, mas isso aqui faz uma diferença na hora de você exportar. Por quê? Ó, vamos marcar aqui. Se você clicar aqui, ó, ele só está aparecendo só esse cara aqui, ó. Ó, tá solto. Marquei o nome. Vou aqui marcar todos eles e vou colocar ele para unir. Ele vai juntar todos eles. Vou vir em File, exportar Select. O padrão dele vai ser sempre 3DM. Como a versão dele é a versão 4, ele vai ser sempre me deixar aqui a versão 4. Se eu clicar aqui, ele me permite 3, 2 e outras coisas, outras extensões mais. Eu quero trabalhar com 3ds, que é o que nós precisamos. Daqui 3ds, vou colar o nome e vou guardar. Eu vou fazendo isso aqui com todos os meus objetos.
Agora ele já não dá mais erro. Como eu falo, sempre observando se ele está marcando apenas um aqui. Pessoal, você tem que fazer isso antes de juntar, tá? Que uma vez que vocês juntam, depois eu vou mostrar isso para vocês, ele vai marcar para um lugar só. Você manda ele juntar, ele vai escolher um local e vai juntar. Então, antes de vocês botarem para juntar, vocês têm que verificar se ele está apontando só um aqui, ó. Se ele tiver sem mostrar o nome do objeto, é porque ele está com mais de um. Depois que você clicar aqui, ele vai virar um só. Na hora de você fazer um projeto que é grande, isso pode acontecer. Você dá um descuido e ele acabar saindo. Outra coisa também que seria legal vocês fazerem é o seguinte: vocês abriram, clica aqui para ver se eles realmente estão. Normalmente eu faço isso aqui, eu deleto e verifico, mas que você tem que ter cuidado para você não deletar e depois salvar. Salvou e fechou, você perdeu. Tá vendo aqui? Ele está só no marcado vermelho. Se eu clicar aqui, ó, ele está com 2. Tá vendo aqui? Vários objetos. O que eu vou fazer? Juntei. Ele vai virar um só. Então, antes de clicar aqui, você tem que verificar isso. Agora a gente vai para a trave. Pessoal, qual a diferença entre a trave fita e a trave chapa? Além do tipo de modelo, né? Uma é chapa, a outra é feita por fitas, né? A fita, ela fica muito mais bonita, tá? Começa por aí. Olha como é que é o aspecto da trave fita, como que ela fica. Fora que quando você bota ela num projeto de 3D, contrário da chapa, ela fica... a chapa você fica vendo a chapa. Aqui, ó, você vê a chapa aqui, você não vê o fundo. Por exemplo, aqui tem tem um avatar aqui, você não vê meu avatar, você vê a imagem, porque ela é como se fosse um quadro. É como se eu pegasse uma caixa de papelão e fizesse aqui. E a fita não. Aqui, ó, a fita aqui, olha aqui, ó. Olha como que fica. Então fica mais vistosa. Mas ela consome, cada fita dessa é um material. Então isso vai pesar na hora de vocês puxarem para o jogo. Então a chapa, ela consome menos espaço, diria assim. Ela fica menos pesada. Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui as traves. Só a trave. Para esse projeto aqui, pessoal, eu só vou trabalhar com rede, tá? Não vou trabalhar com a chapa, não. A gente já está com o lado dela. O que eu costumo fazer? Eu pego ela, junto ela, dou um Ctrl C, um Ctrl V e clico aqui, ó, para ela não ter erro na hora de, quando a câmera for tentar focalizá-la, ficar uma parte que não dê para ver. Agora eu vou juntar ela toda de novo, vou dar um Ctrl C, um Ctrl V,
e vou rotacioná-lo. E agora eu vou colocar ela na outra trave. Essa trave que eu estou colocando aqui para vocês de base, pessoal, essas traves elas já estão medidas certinhas, né? Deu um pouquinho de trabalho na hora de botar elas para poder fazer, mas consegui. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ver na trave que eu estou ajeitando e vou verificar se ela está certinha aqui na parte onde ela fica a rede. Ó. Tá arrumadinha aqui, ó. Quando você olha aqui, ó, a impressão que tá é que ela tá amarrada aqui na rede, ó. Esse aqui tá um pouquinho aberto, ó, tá vendo? Então o que a gente pode fazer? Segura ela aqui. Isso aí. Vamos ver esse cara aqui. Conforme você vai aproximando, se vocês verem, eu estou toda hora para frente e para trás, para tentar encontrar uma angulação. Às vezes ela vai muito rápido, às vezes ela vai muito devagar. Aqui tá bom. Então, pessoal, aqui já está feita a minha rede. Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar as duas e vou travá-las. Normalmente eu coloco o nome delas sempre com o nome da última textura que eu criei. Então, como eu tenho a 52 e 53, eu vou exportar ela como 27 e 54. Não vou salvar. Agora eu vou lá na pasta onde eu salvei meu arquivo. Vou copiar a textura para dentro da pasta onde eu coloco os meus projetos. E vou mudar o nome dela para 2754. Ela não vai aparecer a textura porque o arquivo que eu criei estava como rede, não como 2754. Então o que eu faço? Eu vou vir em textura, material, textura, vou na pasta onde eu crio, né? Onde eu joguei, onde eu exportei o meu arquivo. E vou colocar a textura com a textura que realmente ela que é a textura 27 e 54. Então vou pegar a textura que eu salvei aqui, que eu mudei o nome, e vou colocar. Agora vocês veem que a textura está aí na rede. Olha a rede como está. Com a textura. Vou reexportar de novo para 3ds e vou substituir o arquivo 2754. Salvo. Agora eu vou mudar o nome para H2 Side. H2 Upper Side, né? H2 Upper Side. Posição 0, porque vai ser meu primeiro objeto nessa posição. E tá aí. Depois eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, o porquê dessas nomenclaturas, tá bom? Porque eu organizo os meus projetos utilizando estes nomes. Pessoal, então é isso aí, nosso tutorial é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do tutorial, espero que ajude vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário, que é muito importante para o desenvolvimento do canal. E é isso aí.